Então vamos lá, tá? Eu vou ministrar um pouquinho sobre a parte de Jacó. Em Gênesis capítulo 12 ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra e os seus parentes e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Jacó, desde o início, ele já faz parte dessa promessa que Deus entregou a Abraão. Abraão, ele era o pai de Isaac, que era o pai de Jacó, né? Então assim, quando Abraão recebeu essa promessa, ele estava inserido ali no meio da família dos seus pais, da terra dos seus pais. Terá, na Bíblia, ele é considerado um homem idólatra, né? Então, quando Deus diz assim, sai, né? Abre mão de tudo isso, você terá um homem rico, então você tem que abrir mão de toda aquela riqueza que para eles era muito necessário, né? E Abraão, ele se coloca à disposição. Quando Deus fala assim, veja, né, tem uma passagem na Bíblia que ele fala assim, as estrelas do céu, as areias do mar, né, são a quantidade de descendência que você terá sobre a terra. Abraão, ele fica assim, meu Deus, ele é casado com Sara, Sara é estéril, ele demora a gerar um filho. Quando ele gera Ismael e gera Isaac. Ismael com Agar e Isaac com a Sara. E de Isaac que vem Jacó e Esaú. Na Bíblia diz que Deus escolheu amar Jacó, né? Então ele escolheu Jacó para ser o primogênito, para receber a bênção da primogenitura. Jacó, eu vejo ele como uma pessoa tão central na Bíblia, tão obviamente por ele ser um dos primeiros, né? Um dos que Deus falou diretamente. Mas ele é tão central porque eu vejo Jacó como uma pessoa que ele não desistiu do que ele queria. Lá no início ele queria a bênção do seu pai, né? Porque como Jacó não era o primogênito oficial e sim Esaú, quem teria direito à primogenitura era Esaú. Mas Jacó, ele não se conteve, ele não se contentou com isso e foi atrás da primogenitura. Ele tentou barganhar com seu irmão. No final, ele acabou enganando Isaac para poder receber essa primogenitura, né? Tanto que ele foi perseguido por muito tempo e teve que ir embora do local onde ele habitava. Fugir mesmo. Até lá onde ele encontrou as suas duas esposas, Raquel e Lia. Mas o que eu quero passar de Jacó é que assim como Jacó, ele foi persistente e insistente no que ele queria, assim nós temos que ser também. Jacó, ele tanto lutou, tanto tentou contra o seu irmão, contra o seu pai, quando ele queria a primogenitura, quanto com Deus, porque na Bíblia a gente encontra, tem uma passagem na Bíblia que ele lutou a noite inteira. Ele não largou o anjo, em algumas Bíblias anjo, em algumas Bíblias Deus, tá? Depende da tradução. Enquanto ele não o abençoasse. Sem falar na vida amorosa de Jacó. Jacó, ele se apaixonou por Raquel, né? Só que o seu pai o enganou, o pai da Raquel, né? Enganou ele, fez ele trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Porém na lua de mel o seu pai colocou Lia no lugar, porque era o costume da época casar a primeira filha, não a segunda. Então ele colocou Lia no lugar de Raquel. Acabou que Jacó se deitou com Lia, e quando ele acordou, toda aquela história, ele ficou muito triste, muito desesperado e falou com ele, ó, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Então a gente vê em Jacó uma persistência, sabe? Um ideal. Ele não desistia fácil do que ele queria, né? Por muito tempo, até enquanto ele ficou ali esperando por Raquel, Raquel tinha madre fechada, então ele acabou concebendo filhos com Lia, né? Ele teve 12 filhos no total, isso com mais duas servas, com Bila e Zilpa. Então ele teve vários filhos e somente os seus 2 últimos filhos, Benjamim e José, foram concebidos com Raquel, que era o seu amor, né? Passando o tempo,
a gente vê na história de Jacó que ele perdeu as suas 2 mulheres, ele perdeu as suas duas concubinas, né? Porque ele, quando era servo, já teve um filho, querendo ou não, virou concubina. E você vê que quem prosperou dentro da sua casa, por mais que dele saiu as 12 tribos de Israel, 12 tribos de Jacó, né? Que Jacó se torna Israel naquela batalha que ele tem com o anjo, com o Senhor. Ele fala, Jacó, não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. E ali se dá origem a toda a nação de Israel, propriamente dita. O plano de ter este povo de Israel vem lá de Abraão, porém é com Jacó que ele realmente se inicia, né? Então, e é engraçado que por mais que ele tivesse 12 filhos, os 2 filhos o filho que ele mais amava era o José. E José, ele teve com Raquel, que foi o seu 11º filho. O mais novo é Benjamim. Mas daí a história de José já é bem mais longa, seus irmãos o venderam, ele foi levado cativo para o Egito. No Egito, no final de tudo, ele sofreu, foi açoitado, virou escravo. No final de tudo, ele virou governador do Egito. Mas socorreu ainda seus irmãos e seu pai, e com um coração grato. E como ele tinha um coração assim como Jacó, ele tinha um coração bom, perdoou os seus irmãos e foi uma bênção, né? Então, o que eu quero passar dentro dessa família dos patriarcas, ele traz várias referências, né? Várias coisas boas para nós. Eu gosto muito da parte de Jacó, obviamente. Isaac é uma parte central. Abraão, um cara de fé, né? Ele é chamado como um homem de fé, o pai da fé na Bíblia. Porque teve que ter muita fé para ele entregar o seu filho Isaac no monte para sacrifício, só porque o Senhor pediu para ele, né? Então é assim mesmo. Eu vejo que Jacó, como eu já disse, a persistência, aquela questão de você não desistir, né? Você olha Jacó, o que ele mais queria era a bênção de Deus. Ele não queria dinheiro, ele não queria a primogenitura para ele poder governar sobre aquela terra de seu pai, não. O que ele queria era a bênção de Deus e estar debaixo da bênção de Deus. Que nessa tarde possamos eu e você também estar procurando esta bênção, que é sempre estar dentro da vontade de Deus e dentro dos planos de Deus, tá ok? Então, gente, era essa passagem que eu queria falar com vocês sobre Jacó, um pouquinho sobre a história do seu pai, seu irmão Esaú, também é uma história bem interessante, né? Por fim trágica, mas interessante. E de toda essa família dos patriarcas, mas Jacó, o ponto central. Então tá, gente, era isso. Eu desejo para vocês uma boa tarde, um bom descanso e um abraço.